Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Jade e hoje eu estou aqui com a Mariana e ela vai contar um pouquinho para vocês sobre a experiência dela com a escola pública aqui em Portugal. Então, pessoal, eu sou Mariana, vim do Brasil com meu marido e 2 filhos, um de 2 anos e um de 11. E meu marido trabalha na área de informática e eu sou maquiadora e cabeleireira. Inclusive, vamos deixar aqui no Instagram para vocês. Quem precisar de maquiagem e penteados, pode falar com a Mariana, que é uma profissional top. Então, nós viemos pra cá, fugidos da violência do Rio de Janeiro. E chegando aqui, nós optamos pela escola pública e, assim, não tive muitas dificuldades, porque o meu filho veio do Brasil para começar 6º ano no Brasil, só que aqui já era fevereiro, metade do período letivo de Portugal. Então, chegando aqui, ele precisou não passar por um processo de equivalência, foi como se fosse um teste. Nós recebemos a proposta de que ele poderia ou cursar o 6º ano e ao fim do ano letivo ele ter que repetir todo o 6º ano como se fosse realmente uma adaptação, ou ele poderia cursar o 6º ano e chegar ao fim do ano letivo e concluir com sucesso e passar para o 7º. E foi o que aconteceu, graças a Deus, ele passou para o 7º ano, com boas notas até. Mas assim, ele precisou fazer alguma prova? Não precisou. Ele começou o primeiro dia de aula dele, obviamente, na escola, com os amigos e tudo mais. Por conta da pandemia, ele só teve 1 semana de aula presencial e o restante foi tudo online. Mas ele não precisou. Os professores, com a equipe pedagógica e também a equipe de psicólogos, apoiaram ele, foram ali ajudando no desenvolvimento dele na escola, viram as necessidades dele para se entrosar, até mesmo com os professores, para ele entender melhor a matéria. E graças a Deus ele foi indo direitinho, foi acompanhando as aulas, não tinha dúvida. Quando tinha dúvida, a professora percebia, ou a própria psicóloga, ele conversando com ela, e conseguiam sanar as dúvidas, e ele concluiu, então passou para o 7º ano. Interessante e importante assim para ele, pela questão de que ele só estudou 1 semana presencial, depois já foi realmente para as aulas online, que é totalmente diferente, né? Você não tem o convívio e tal, tanto com os professores quanto com os colegas, então realmente foi muito bacana, né, assim, a experiência para ele. Sim, e assim, logo no início, as professoras entraram em contato comigo, perguntando as maiores dificuldades dele, a nossa rotina em casa também. Eles perguntaram justamente para saber até onde eles poderiam nos ajudar. Então, o governo aqui, eu não sei se de forma geral se tem alguma diferença entre as câmaras, mas pelo menos aqui onde nós moramos, nós tivemos ajuda da Câmara. Eu não precisei no caso, mas houveram famílias que precisaram de ajuda alimentar e para questão de ensino, computador que não tinham, ajuda financeira para pagar contas. Por conta da pandemia, as próprias escolas fizeram essa pesquisa dentro das famílias e deram essas ajudas, mas graças a Deus a gente não precisou. Mas foi uma coisa que eu senti muita diferença, porque com certeza no Brasil não seria assim, né? Até mesmo a qualidade mesmo do ensino à distância, né? Que a gente tem pessoas da nossa família lá no Brasil que realmente estudam em escola pública e passaram por esse processo de aulas online, e a gente sabe que realmente o ensino no Brasil já tem um pouco de dificuldade, e nessa questão online a gente viu que realmente a dificuldade aumentou mais ainda. Então a gente vê que aqui, mesmo sendo aula online, ainda tem todo esse cuidado, todo esse aparato mesmo, né? E as aulas tinham horário, era como se fosse para a escola normal. As aulas começavam às 8 da manhã, eles tinham o horário, o tempo certo de aula com cada professor, foi pelo Zoom. Então, os professores entravam na sala, conversavam com eles, passavam os exercícios de casa. Era muito exercício de casa, era até mais do que o comum. Já para não deixar a criança assim, muito ociosa, né? E assim, ele ficava o dia inteiro praticamente em aula. Tinha atividade durante o dia inteiro, a parte da manhã e a parte da tarde. Sempre tinha. E cumpriam os horários de tempo de aula certinho, tinha horário de intervalo, eles paravam para almoçar. A própria psicóloga fazia o atendimento com ele online. Então, assim, ele sempre teve regra, eles se preocuparam muito com isso, com as regras e ter tudo direitinho.
com então, cada assim, aluno. gente, lembrando que a Mariana, ela mora aqui no Conselho de Torres Vedras, também assim como nós. Então, essa é a experiência dela e a realidade dela aqui em Torres Vedras. A gente não sabe se em outro conselho, em outra cidade, é diferente ou se funciona da mesma forma que aqui, né? Sim. Já como você falou essa questão de horário, qual é o horário dele, assim, da escola? O horário da escola, aqui, na verdade, eles são separados em ciclos, né? Então, agora ele vai pro 7º ano e ele tá indo pro 3º ciclo. Aqui são 3 ciclos, cada um com 3 anos. E tem horários diferentes? Tem horários diferentes. O ano passado, ele ficava na escola na parte da manhã e tinham 2 dias que ele também ficava na parte da tarde. Então, era de 8h15 da manhã e ele saía por volta de umas 4h30, 5 horas, dependia, porque ele, além das aulas, ele também fazia atividade extra, que é o teatro. Uhum. Ele era do Clube das Artes, então ele ficava alguns dias de tarde para fazer a aula. Agora, quando ele vai para o 7º ano, eles estudam na parte da tarde. Porém, tem 2 dias na semana que ele estuda de manhã. Ou seja, 2 vezes na semana ele entra às 8 da manhã e sai às 6h10 da tarde. E no restante sai à 1 da tarde. Então, uma coisa que eu senti muita diferença aqui foi porque o meu filho veio para cá com obesidade infantil nível 2. E a primeira coisa que eles perguntaram na escola foi sobre a alimentação dele, se ele tinha alguma restrição, se tinha alguma doença, algum acompanhamento médico. E eu relatei, né, da obesidade, e então eu fui encaminhada para falar com uma pessoa responsável. E aí ela me indicou que ele almoçasse na escola, pois eles tinham apoio da nutricionista, e assim foi feito. Então tem como, assim, ter um cuidado maior com a Tem. alimentação, né? Assim, a alimentação não é de graça, a gente paga o valor de R$1,47, eu acho, diariamente. Uhum. E lá é servido uma entrada, eles comem sempre uma sopa com pão e o prato principal, e no final tem uma fruta, normalmente é a fruta da época. E não tem refrigerante, não tem besteira nenhuma, é sempre tudo coordenado pela nutricionista. E quando a criança tem alguma necessidade especial, uma alergia, alguma intolerância, eles fazem a alimentação da criança toda voltada para essa necessidade dela. Aí outra questão em relação à alimentação, ele pode levar lanche, pode levar alguma comida? Deve. Eles aconselham as crianças a levarem, porque eles têm um intervalo na parte da manhã. Quando eles ficam o dia inteiro, eles têm intervalo na parte da manhã e tem intervalo na parte da tarde. Uhum. E o almoço sempre no meio. Eles não são obrigados a almoçar na escola. Tem crianças que saem da escola, almoçam em casa e voltam para a escola para cumprir o restante das atividades. Uhum. Porque diferente da creche, né, onde os nossos filhos, inclusive, estudam na mesma creche, que realmente eles não podem levar nenhum tipo de comida de casa, né? Eles têm que comer o que é oferecido lá na creche só. Então, na escola, realmente já é diferente. Sim, né? mas assim, hoje professores, eu tive até semana passada na reunião de pais desse ano que vai começar, e eles pedem, por favor, para as crianças não levarem besteira, não levarem bolo de chocolate, refrigerante, assim, justamente para não incentivar quem não pode, quem tem essas restrições também. E até mesmo agora saiu uma lei, né, aqui onde as escolas não podem mais vender esse tipo de alimento, né? Mais. Suco industrializado, refrigerante, e essas besteiras mesmo, já para realmente cortar que as crianças não estejam comendo essas coisas. Exatamente, na cantina não vai mais vender esse ano nada de doce, nada, com açúcar, nada. No Brasil a gente vê muito esse tipo de situação de que você manda o lanche do seu filho todo saudável, mas aí quando ele chega e vê outra criança comendo as besteiras, ele quer comer as besteiras também, né? Sim, e assim aqui funciona assim, pelo menos aqui no nosso conselho. Quando você matricula o seu filho, ele ganha um cartão. Esse cartão ele serve para várias coisas. A primeira delas é a presença da criança. Uhum. Ele chega, ele marca a presença dele com um cartãozinho, então ele pode passar na roleta, na catraca, e ele vai para a aula. Com esse mesmo cartão que ele compra comida. Você recarrega o cartão em casa, online. Interessante. Você carrega o cartão online como se fosse um crédito. Você dá um crédito pro seu filho da sua conta. Você transfere para a conta do cartão e ele fica com crédito acumulado. Esse crédito ele pode usar no refeitório, na lanchonete ou na papelaria da escola também. Que bacana. Sim. E é com esse cartão que você acompanha tudo da sua casa. Tem aplicativo a escola. Você entra e você consegue ver a hora que seu filho entrou, a hora que ele saiu, o que ele comeu. Eles colocam o que a criança comeu, o que ele comprou na papelaria, quantidade de coisas. E antigamente, como tinha os doces, sorvetes, tudo, tava comprando, sim, né? dava pra você ver tudo. E aí você pode colocar o uso desse cartão condicionado ou liberado. E aí você pode travar, coloca as opções que você não quer que ele use. Ele só pode usar tais dias da semana.
tal valor. Então, assim, o do meu é livre, porque assim, eu deixo mesmo, porque às vezes tem um trabalho da escola, alguma coisa que precisa comprar, papelaria correndo, então eu deixo. Mas tem crianças que só podem sair nos horários que os pais colocam lá no cartão e só podem comprar o que os pais deixam. Mas, em geral, assim, eu vejo que eles são muito tranquilos com isso e as próprias crianças também conseguem fazer reserva de horário de comida, se vai comer ou não. Tudo isso também tem um totem na escola e eles mesmos conseguem acessar e fazer a reserva. Muito interessante, né? Que, assim como no Brasil, eles são divididos por matérias também, né? E basicamente são as mesmas do Brasil. Geografia, só que a história é a história de Portugal. Sim. Ciências naturais, matemática, português, daqui aprender português, óbvio. E línguas, inglês eles têm sempre. E a partir do 7º ano eles podem escolher uma segunda língua, ou francês, ou espanhol, ou alemão. Tem escolas que dão alemão, mas o meu eu escolhi francês. No caso do ano passado, né, que ele estava no 6º ano, estava no 2º ciclo, para agora que ele mudou para o 3º ciclo, a única coisa que aumentou foi só realmente mais uma língua ou teve mais alguma matéria que... Não, só... sim, entra junto com a química, agora ele vai ter a física também. Então, agora entra química e física. Mas assim, de forma geral são as mesmas matérias. Aqui tem música, algumas escolas no Brasil não tinham, mas em geral tem música, artes... a gente tem educação artística, tem TIC, que é informática, e é mais para a parte digital mesmo. Eles trabalham de forma geral, não só a computação, como robótica também. Então aqui, além das atividades do roteiro normal da escola, as crianças também podem ter atividades extras. Normalmente são voltadas para o meio artístico, que é a aula de artes, o teatro, dança. Tem os esportes, e eles têm convênio com a física. Eles podem fazer esporte na física da localidade. O meu filho até agora não demonstrou nenhum interesse, porque ele gosta mesmo das artes, mas tem colegas dele que fazem futebol na física, e aí é em conjunto com a escola. Tem crianças que, dependendo do escalão, pagam com participação e outras não. E também tem robótica. Eu creio que devam ter outras atividades em outras escolas, porque... assim, depende muito da escola. Tem escola que tem professor daquilo, tem escola que não, e aí vai dando essa diferença com outros locais, sim, se pode fazer ou não. Exatamente. Inclusive, estavam para implantar a música como extra. Então, a gente também tá aguardando, porque isso ele quer fazer. Sobre o ano letivo. É bem diferente, né, do Brasil. É bem diferente. As aulas começam em outubro e acabam em junho, julho, dependendo. E eles têm as provas, assim como o nosso. Tem prova trimestral, fazem tudo direitinho, fazem os testes. São avaliados, aqui eles não são avaliados somente pelas notas, eles são avaliados por comportamento. Isso é uma coisa muito disciplina, boa. Assim. Às vezes o aluno tira uma nota ruim, não foi tão bem, mas ele é um aluno exemplar, ele tá ali assiduamente, chega pontual na aula. E às vezes a gente sabe que prova Sim. tem a questão também de que às vezes na hora você tá nervoso, alguma coisa assim, acaba não saindo tão bem, mas não é porque o aluno não é estudioso, não é porque o aluno dificuldade. não sabe. Alguns alunos têm essa dificuldade e eles percebem isso. Que o aluno é um bom aluno, ele é esforçado, mas que ele realmente não está aprendendo. Então eles se juntam em conselho, conseguem tentar avaliar o aluno de outras formas, por trabalhos, pelo desempenho mesmo dele, não das notas, mas ali em sala de aula, se ele é comunicativo, se não é. Então assim, às vezes tem aluno que é reprovado porque é um aluno que ele é bagunceiro, ele causa intriga, ele fala muito, não tem interesse na aula, então eles reduzem a nota do aluno. Só que isso tem como ser acompanhado. E eles fazem assim, mensalmente, mais ou menos, eles botam no sistema da escola uma pré-avaliação, que é justamente para os pais já irem controlando com os alunos em casa e conversando com os filhos. Olha, filho, tem que mudar isso, para quando chegar na época da avaliação, você não ser punido. E é o que acontece. Eles te dão uma chance de melhorar, e quando chega a época da avaliação, eles realmente cobram como tem que ser. As avaliações aqui vão de 1 a 5. Então, 5 é o exemplar. E 2 não é tão bom, mas, assim, normalmente os alunos ficam com 3,5, 4 para cima. Raramente com 5, né? Mas... E questão de reprovação,
Existe, mas eles não são reprovados. Pelo menos na sala do meu filho tem 2 pessoas que ano passado não tiveram o desempenho que eles precisavam, mas eles não regressaram à criança. Eles seguiram com a mesma turma e ela vai ter um apoio pedagógico com aquelas matérias que ela ficou pendente no ano anterior, como se fosse uma dependência nossa do Brasil. Então elas serão acompanhadas com essa visão mais focada porque elas tiveram dificuldade e acabaram reprovando no ano anterior, mas seguindo no próximo ano, que no caso é o 7º. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê que a escola aqui não é simplesmente a escola para colocar a criança lá para aprender matemática, português, não. É um conjunto, né? Realmente tá formando uma pessoa, né? Sim. Então a gente vê que realmente eles observam tudo, um conjunto, né? Tudo, e eles observam de verdade, eles observam a criança, o jeito, observam se tem alguma coisa acontecendo dentro de casa. Às vezes a criança não tá indo tão bem, eles chamam os pais para conversar. Normalmente é a psicóloga, eles têm esse apoio psicológico e eles querem sempre saber se podem ajudar de alguma forma. Pelo menos assim, no meu caso, eu não tenho do que me queixar, eles sempre foram muito solícitos. Algumas vezes, como o meu filho precisou avançar e aprender além do que ele estava preparado, elas tinham esse cuidado. Olha, na matéria tal ele tá com um pouco de dificuldade, tá acontecendo alguma coisa, e a gente ia conversando de um lado e de outro e ia se acertando e ele aprendendo. A gente tentou novas fórmulas com a própria psicóloga, jeitos de organizar o dia dele. Eles sugerem maneiras de você organizar a agenda da criança, criar uma rotina mesmo, sabe? Porque até isso, né? Cada pessoa tem uma maneira diferente de aprender. Então, às vezes uma coisa que serve pra mim, que uma forma que eu aprendo, você pode não ser bom pra você. Então, isso é bom porque como eles realmente têm esse acompanhamento, tem como, e o psicólogo, que é realmente um profissional que vai avaliar tudo, que às vezes a gente como pais, a gente não tem essa visão diferenciada, né? Sim. E aí, então, no caso dele, a psicóloga, ela interviu assim de várias formas. Até no nosso dia a dia mudou muita coisa. Por conta do ensino. Ela achou que mudanças na nossa rotina fariam bem pra ele na escola. Inclusive, ele ir sozinho e voltar pra escola, que era uma coisa que no Brasil não acontecia. Nós morávamos na mesma rua da escola. E ele não ia sozinho, porque na minha rua tinha assalto, tinha arrastão, tinham 1000 coisas que poderiam acontecer com ele. E ele não teria a liberdade que ele tem aqui, até de usar o celular. Ele hoje em dia tem o celular, ele vai pra escola com o celular. Lá não pode usar, mas ele vai pra escola com o celular, que é pra mesmo comunicar. Se ocorrer alguma coisa, né? Ele tem como se comunicar com vocês. E aí foi até a indicação dela. A gente realmente não... A gente até tinha como botar ele na escola, levar e trazer, mas no iniciozinho, quando a gente se mudou e que ficou em casa, quando reabriu, que ele foi pra escola, a gente tinha como levar, mas a gente achou melhor confiar nessa coisa dele ter a responsabilidade dele, que foi uma proposta dela. Ele ter autonomia, né, de fazer as coisas sozinho também. E aí foi aí que a gente procurou, então, como eu vou fazer pra ir pra escola, paga passagem, não paga? E aí nós fomos até a Câmara, nos informamos, e eles então fizeram lá uma ficha. Você faz uma ficha com os dados do aluno, o documento da escola, e então eles liberam um passe, que é um cartãozinho com um magnético, e esse passe o aluno tem direito a usar durante todo o mês, porém ele só pode usar no trecho da casa para a escola, da escola para casa. Se ele tentar passar em qualquer outro ônibus, que é autocarro, né, ele não consegue. Ai, gente, então, muito interessante que, pelo menos aqui, né, no Conselho de Torres Vedras, a criança ela tem direito a essa gratuidade, né? O governo, né, que paga as passagens, então é feita essa recarga e a criança pode ir e voltar para a escola de autocarro. Eles pedem, assim, quando você vai fazer a sua ficha, eles pedem comprovante de residência para ter certeza que você mora na localidade onde o seu filho vai pegar o autocarro. E pedem o endereço da escola e fazem o trajeto, calculam quanto dá. Ele não pode exceder o valor. Ele pode, inclusive, ir e voltar para a escola 2 vezes no mesmo dia, se ele quiser. Porém, esse dia que ele foi 2 vezes vai fazer falta no fim do mês, porque é um valor certinho, mensal, entendeu? Então, assim, a gente não teve muita dificuldade. Então, até essa questão, como você falou, que ele almoça na escola, mas a criança pode almoçar em casa. Então, pode. Já é uma coisa que tem que se colocar quando se preenche esse formulário, que a criança almoça em casa, porque ela vai ter um gasto de transporte maior, não é? Exatamente. E assim, ele tem esse gasto mensal, que não sai do nosso bolso, é pago totalmente pelo governo.
Tem essa questão da alimentação, que a gente gasta pouquinho. Então, assim, durante o ano, a gente quase não tem gasto com ele. E a questão do material escolar. Como funciona? Material escolar para eles é quase nada. São os livros das matérias, que são doados em voucher. Você vai na livraria, troca o seu voucher por um livro de graça. Só que ele tem que ter o cuidado durante todo o ano com aquele livro, porque como foi doado, ele é novinho, vem da livraria lacrado, porém a escola te emprestou, eles dizem que emprestam. E quando termina o ano, devolve. Você tem que devolver intacto, ele não pode estar rabiscado, não pode estar com rasura, com orelhas, nada. Tem que estar intacto, senão você paga pelo livro. E aqui, cada livro custa cerca de 20 euros. Então, assim, não é barato. Os alunos têm, é justamente para forçar os pais a cuidarem, isso. E aí no fim do ano letivo você devolve os livros e eles te dão novos vouchers pro ano seguinte. E aí você então, vai no caso, o que você gasta de material escolar são outras coisas, como caderno, lápis. Isso, essa questão toda. E não é uma coisa imposta, não é uma lista como vem no Brasil pra gente, com uma lista enorme e que você é obrigado. É enorme. Você é obrigado a comprar, às vezes eles colocam até a marca do que você tem que comprar. E até coisas que você nem usa, na verdade, né? Não, aqui eles são super flexíveis, tanto é que o primeiro dia de aula do meu é amanhã. Ele vai com um caderninho, porque a gente não sabe o que tem. Fui pra reunião achando que eles iam passar uma lista e tal, e não, vai com o que tem e os professores vão pedindo ao longo do ano. Às vezes pedem um caderno mais ou menos, um caderno quadriculado, uma outra coisa para fazer um trabalho. Então, assim, é muito pouco. Se eu gasto 30 euros com o material dele, é muito, assim. Que é mais o básico, caderno, caneta, lápis, alguma coisa assim, né, que já usa normal. Sim, e aí, se for alguma atividade diferente, eles vão pedir algum material específico. Então, quem chega aqui e ainda está nesse processo de documentação e tudo mais, não tem visto, não tem a residência, não tem nada, tem que esperar os 90 dias para poder matricular a criança. Por quê? Porque até então, 90 dias você é turista, você ainda não é residente, né? Isso, você não é residente. A não ser que você já venha com um agendamento já bem rápido para você passar dentro desse prazo, né? Porque os agendamentos de reagrupamento, qualquer um, demora muito. Então, realmente, tem que esperar passar esse prazo. Então, assim, quando eu fiz a matrícula dele, na verdade eu penei um pouco, porque as duas primeiras escolas que eu fui não tinham vaga, é bem difícil, não tinham vaga e eles te dão um documento onde você preenche e você vai para a próxima escola com aquele documento. Chega lá, não tem vaga, eles preenchem novamente esse documento e você vai indo de escola em escola, mas aqui eles dão opção de 3 escolas. E se ao fim de 3 escolas você não conseguir, você tem que ir na Câmara e eles são obrigados a arrumar um espaço para o seu filho. É como a gente já falou em outro vídeo, que aqui a partir de 6 anos, como é obrigatório estar na escola, então se passou desse prazo de 90 dias e a criança tem a partir de 6 anos, pode ser que você não consiga vaga para ela na escola que é mais próxima da sua casa, na sua escola de preferência. Mas vão conseguir vaga para ela em algum local. Mas tem que ter passado os 90 dias, teoricamente, do período de turista. E então, você pode fazer, eles pedem o NIF, pedem um comprovante de residência, os dados normais da criança e pedem o histórico. É muito importante ter o histórico e apostilado. Tem que estar apostilado. Eles não aceitam se vier só uma cópia. Não, tem que estar apostilado. Até porque para um documento ele ter validade aqui, ele realmente precisa estar apostilado. Então, já sabem, tem que trazer o histórico escolar apostilado. Apostiladinho. E os documentos normais de matrícula e fazem a matrícula toda. Uma coisa também importante de lembrar é que as crianças têm que estar com um cartão de vacinação em dia, todas as vacinas. A escola não aceita se não tiver a vacina. Lembrando que a do Covid agora também faz parte para Portugal. Então, assim, quando chegar com a criança, procure o centro de saúde da cidade onde você está. Já leve o cartão de vacina do Brasil, verifique se precisa tomar alguma vacina, se tem algo, né, que precise atualizar, porque eles realmente pedem o centro de saúde dar uma declaração, né, informando que está com as vacinas em dias ou se tem mais alguma coisa para tomar. Então já aproveite e façam isso também, que já vai facilitar todo o processo. Tudo isso vai para um sistema que é esse sistema que os pais têm acesso pelo computador. Então, assim, todas as informações que eu dei, os documentos e tudo, ficaram em anexo ali e você pode entrar, consultar, alterar o endereço, alterar pai, mãe, óbvio que você não vai alterar, mas pode alterar os dados, telefone, e-mail, tudo você pode alterar por ali.
Então, assim, vocês chegaram em fevereiro e aí ele começou na escola No quando? meu caso, a gente chegou aqui em fevereiro e em março meu filho já começou a aula. Mas por quê? A gente ainda estava no período de 90 dias de turista, porém, o nosso agendamento do CEF saiu. Então, a escola aceitou essa manifestação do CEF. Porque aí comprova que ele já estava com o processo mesmo para virar um residente. Sim, né? porém, a gente só pôde, de fato, ter a autorização da residência depois desse período de 90 dias. Então, de qualquer forma, eu tive que aguardar a residência, mas ele já começou a aula por conta do agendamento do CEF. E meu marido tinha o visto, então eles também aceitaram o visto do meu marido, que seria mais um responsável pela criança também. E assim, Maria, você já falou de toda a parte de documentação, como que foi o processo. E assim, como que foi a adaptação dele? Porque eu acho que isso é uma das maiores preocupações dos pais, de vir com uma criança, principalmente uma criança que já é maior, que já entende as coisas. E será que meu filho vai se adaptar? Será que ele vai se dar bem? Será que ele vai conseguir entender a língua? Então, como que foi a adaptação do Fernando nesse processo? Eu acho que eu sofri mais do que ele, porque ele foi muito bem recebido. Eu acho que, primeiramente, pelos professores. Óbvio que não são todos os professores que são simpáticos e acolhedores, mas todos respeitaram. Na verdade, né? Mas sempre todo mundo respeitou o Fernando, graças a Deus. Ele nunca teve nenhum tipo de bullying, de nada, por ter outra nacionalidade, nem por ser gordinho, nem por nada disso. As crianças realmente, é uma coisa que eu senti diferença, é um respeito assim, além, sabe? E assim, tem crianças de outras nacionalidades também na turma dele, e não tem nenhum brasileiro, mas ele fez amizade com os de outra nacionalidade. Eu acho também que isso já é uma coisa assim que influencia positivamente nessa questão deles serem bem recebidos, porque aqui as crianças elas já são acostumadas a lidar com pessoas de nacionalidades diferentes. Então, na maioria das escolas sempre tem crianças de vários lugares do mundo. Sim. Então, acaba que eles já são habituados a conviver mesmo com outras pessoas, né, de outras nacionalidades. Sim, esse colega dele é da África. E esse ano agora vai começar uma ucraniana que não fala nada português, não fala inglês, não fala nada. E a gente também já conversei com ele, falei, olha, assim como você chegou e foi bem recebido, mesmo tendo vindo de outro país, faça o mesmo com ela. Porque vai ser uma mímica, e né? Pra ela ainda vai ser mais difícil, mais porque difícil. ele, por mais que seja um pouco diferente, apesar de ser Uma português, palavra ou outra, né? mas assim, é português, ela fala um idioma completamente diferente, né? Exatamente, a gente tá ali tentando dar o apoio a ela que ele também teve quando chegou aqui, mas é assim, não tenho o que reclamar, ele foi muito bem recebido mesmo. As crianças têm um grupo no WhatsApp da turma onde eles conversam entre eles. Como teve muita aula online, eles criaram também o grupinho deles ali, e o online foi bom por isso. Eu acho que facilitou muito porque não teve essa coisa da exclusão ali pessoalmente, de formar o grupinho e excluir o outro. Todos estavam na aula, todos tinham que conviver juntos, todos tinham que se falar. A professora montava os grupos de trabalho misturando mesmo. Cada trabalho que tinha era um grupo diferente, ela movimentava as crianças entre si para ter esse A convívio. interação de todo mundo, Sim, né? para todo mundo se dar bem um pouquinho, e o Fernando participou de vários grupos. Óbvio que tem crianças que ele se dá melhor, que ele se identificou mais. Isso é normal, né? Normal. Que tem as pessoas que a gente tem mais afinidade, outras que tem menos. Sim, exatamente. Tanto é que ele fez amizade até com outras crianças. A questão do teatro foi assim. Eu nem sabia, não fazia ideia que tinha um teatro. E ele fez amizade no pátio na hora da saída, enquanto eu me esperava. Ele fez amizade com uma menina mais velha, bem mais velha, de 3 séries acima da dele. E ela chamou ele pro teatro, falou porque ele gosta muito de filme, e ela viu que ele tava vendo uns filmes, e ela falou, você gosta, não quer fazer aula, a gente tem teatro. E aí foi que a gente ficou sabendo. Então assim, foi bem recepcionado, sabe? Não tenho do que me queixar, não. Então, pessoal, agora estamos aqui com a turma toda reunida. E o Fernando, né, que é de quem a Mariana falou durante todo o vídeo da experiência dela, vai falar um pouquinho pra vocês do que ele achou, como que foi a experiência dele aqui na escola em Portugal. E aí, Fernando, o que você achou da escola? Eu gostei muito da escola. Você O ensino. O que é isso? Escola, Nossa, todos me deixa eu falar. ajudaram muito. As diretoras de turma principalmente me receberam bem. As matérias, algumas foram difíceis porque eu cheguei no final do ano já aqui, mas eu consegui passar de ano.
E aí? Praticamente isso. Você achou assim muita diferença em relação à escola que você estudava no Brasil e a escola que você estuda Mamãe, aqui? tira a escola boa. Não, algumas só, tipo, que algumas palavras eu não entendi, os professores me ajudavam. E também quando eu cheguei foi ensino online, no presencial. Mas no geral, assim, você gosta da escola, gosta Sim. das atividades? Eu vou dar atividade. Bob Esponja passou na frente da câmera. De gravação. Passa na frente da cama. Mila. Foi, Bento? Sim, Eles são foi. legais, eles me ajudam. Só alguns no início que foram, tipo, estranharam que tinha alguém de fora da turma, mas depois eu descobri que tinha um monte de outras pessoas de outros países na turma também. Tinha pessoas da Inglaterra, do Brasil. Agora na minha turma também vai entrar uma menina da Ucrânia também. Então, assim, é legal, né, que você tem contato com Mamãe, pessoas de eu vou vários dar países pra diferentes. frente. Então é isso, pessoal. Esperamos que tenha ficado claras as informações. Se ficou dúvida em relação a alguma coisa que foi falada aqui, podem colocar nos comentários ou perguntar pra gente lá no Instagram. Se você chegou agora aqui no canal e ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque eu acho que é uma informação muito importante para quem vem com criança, que eu acho que é a maior preocupação dos pais que vêm com criança é saber como que funciona a escola pública, se realmente é boa, se tem uma diferença muito grande em relação à particular. Então, assim, por esse vídeo vocês viram que realmente não tem nem comparação, acho que nem com as escolas particulares do Brasil. Agradecer a Mariana pela participação, que é um vídeo que foi informativo também, não só para vocês, mas também pra gente, que é sempre bom a gente estar procurando saber como que funcionam, né, as coisas aqui onde a gente vive. Então é isso. Esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!